Tudo bem com vocês? Que prazer, mais uma vez, poder estar com vocês, poder compartilhar da palavra de Deus. Que privilégio é poder estar com vocês reunidos como igreja. Graças a Deus por isso. Que Deus nos ajude nesse dia, nesse tempo, a compreender as suas verdades, a entender como Ele é importante e que devemos toda a honra e toda a glória a Ele. Então, eu queria compartilhar com vocês que nós estamos numa série de mensagens denominada Dê o Primeiro Passo. Nós estudamos, nós vimos na semana passada a importância da palavra de Deus, como é importante a gente dar o primeiro passo. Você que não está tendo uma vida de palavra de Deus, lendo, estudando a palavra de Deus, o quanto é importante a palavra de Deus. E você que está estudando, mas nós sempre precisamos melhorar. Então, essa foi o nosso incentivo, mostrando o tanto que a palavra de Deus é poderosa, o tanto que ela nos move, o tanto que ela é importante para nos transformar à semelhança de Cristo. E hoje, o nosso desafio é falar sobre a oração. Dê o primeiro passo na oração. Esse é o nosso desafio hoje. Eu queria que você se concentrasse aqui conosco. Nós já ouvimos canções, nós já ouvimos um versículo, nós já ouvimos recados, mas agora nós vamos aprender mais de Deus através da sua palavra. Então, nada mais importante do que orarmos, já que vamos falar da oração. Então, eu queria orar com você, você que está na sua casa, abaixe sua cabeça, se concentre para que Deus fale ao nosso coração, para que Deus trabalhe em nossas vidas. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Deus, muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado, Deus, porque podemos nos reunir, Deus, mesmo em tempos de pandemia, mesmo que seja de forma virtual, mas nós podemos nos reunirmos para cultuar o Senhor, Deus, não para pessoas, não para nos engrandecer, mas para engrandecer ao Senhor, para louvar e honrar o seu nome, Deus. Então nos ajude, Deus, a compreender a tua palavra, nos capacite, Deus, através do teu Santo Espírito, que possamos, Deus, viver aquilo que o Senhor tem para nós, viver as tuas verdades, Deus, que possamos lembrar para que vivemos, que é para o Senhor, Deus. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos. No nome santo e eterno de Jesus. Amém. Galera, quando eu penso em oração, eu fico pensando na minha mãe, porque eu lembro que eu não conhecia a Deus, eu não fazia ideia do que era o Evangelho, eu não conhecia a Cristo. E vira e mexe, eu andava em casa e eu escutava o quarto da minha mãe e ela falando com alguém. Ela conversando com alguém. Só que eu não compreendia, eu via a porta meio que aberta, eu olhava, ela estava de joelhos, e ali ela estava conversando com alguém. E eu não compreendia aquele ato que ela fazia, aquela maneira que ela fazia, e ela persistia, muitas e muitas vezes naquele gesto, naquela ação que ela estava fazendo. E aquilo me chamou a atenção, e aquilo eu fiquei, o que está acontecendo? Eu não sei. Por que minha mãe faz aquilo? Porque ela parece que ela está cochichando dentro do quarto e não tem ninguém lá. Ela está ficando doida. O que está acontecendo com a minha mãe? E pela graça de Deus, Deus transformou minha vida, Deus mudou minha vida, Deus transformou através do poderoso Evangelho. Então, e aí eu conversando com a minha mãe, eu lembro que ela disse: Dudu, eu orei muito pela sua vida, para que Deus pudesse mudar o seu coração, para que Deus pudesse mudar a sua vida. E quando eu lembro agora daquele gesto que ela fazia, eu lembro que ela estava fazendo, era um gesto de oração. Ela estava orando a Deus e orando pela minha vida. Eu sei que Deus faz de acordo com a vontade dele, mas através da graça dele, ele mudou minha vida, porque minha mãe perseverou na oração. Claro que é o agir de Deus, é Deus. Mas minha mãe perseverou na oração, ela compreendeu o poder da oração, ela entendeu a importância de conversar com Deus. Por isso que eu entendo que muitas pessoas não entendem a importância da oração. Muitos jovens, adolescentes não têm compreendido o valor da oração como eu não estava compreendendo naquele momento. Eu não estava entendendo o que era a oração, quão é importante a oração. Então, dessa maneira, eu pude compreender. E o meu desafio aqui é que possamos compreender a importância da oração, que possamos entender como é importante a oração. Por isso eu queria mostrar uma frase com vocês, você pode acompanhar e vai estar no telão aí. Olha que Hawker e Wilson vão dizer sobre a oração.
A oração não é apenas uma técnica de espiritualidade, é uma conversa com o nosso Redentor. Quando olhamos a oração, ela não é um simples ritual, ela não é um simples gesto, mas ela é uma conversa com o próprio Deus. Então nós podemos conversar com Ele pedindo algo, nós podemos conversar com Ele intercedendo por alguém, nós podemos conversar com Ele agradecendo por alguém, ou chorando na presença dEle, ou pedindo perdão. Essa é a oração. Oração é uma conversa com o nosso Deus. É algo importantíssimo para a vida cristã, para as nossas vidas. A oração é fundamental, como a palavra de Deus é fundamental. Então, por isso, nosso desafio hoje é compreender a importância da oração, a dar o primeiro passo à oração. Se você não tem orado, que você comece. Você que está orando, que tem orado, que você melhore, que podemos melhorar. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar com você é: somos totalmente dependentes de Deus. Somos totalmente dependentes de Deus. Eu queria ver com vocês, vai ter aí na tela, Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Acompanhe essa leitura comigo, por favor. Então o Senhor Deus formou um homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Galera, quando olhamos para esse versículo, nós vemos coisas preciosas aqui. Uma delas que Ele nos deu o fôlego da vida, que Ele nos criou. Quando Ele nos criou, nós somos totalmente dependentes dEle. Ele é o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que fez tudo e todos, e aquele que nos sustenta. Quando olhamos para a criação, nós somos a criação dEle, nós somos o ápice da sua criação. Mas quando a gente olha para toda a criação que Ele fez, Ele colocou o sol de forma perfeita para que nós pudéssemos viver aqui. Nós temos o ar que nos faz respirar, Ele nos deu o fôlego da vida. Nós dependemos totalmente de Deus. Ele fez um plano perfeito para nos redimir, para nos reconciliar com Ele. Ele mandou seu único filho para morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados. Ele deu o seu Santo Espírito para nos capacitar e para entender e iluminar os nossos olhos para compreender a palavra dEle. Nós precisamos entender que somos totalmente dependentes de Deus. Quando oramos, quando temos uma vida de oração, entendemos essa dependência que temos dEle. Quando não temos uma vida de oração, entendemos que dependemos de nós mesmos. Entendemos que nós não precisamos de Deus. A pergunta que eu faço para nós: será que nós compreendemos essa dependência? Será que estamos dependendo de Deus? A grande verdade é que nós dependemos totalmente de Deus. Devemos tudo a Ele. Nós não conseguimos respirar sem Ele, nós não conseguimos falar sem Ele, nós não conseguimos andar sem Ele, nós não conseguimos fazer nada sem Ele. Então nós devemos compreender isso, porque aí a gente entende o valor da oração. Porque a oração é uma conversa com Deus. É entendendo que somos totalmente dependentes dEle. E que Ele age da forma que Ele bem quer, da vontade dEle. E devemos compreender isso. Então a oração é especial. Porque mostra que dependemos dEle. Dependemos do nosso Criador, do Deus Todo-Poderoso. Que Ele fez um plano perfeito para nos redimir, para nos reconciliar com Ele através do Seu Filho. E através da Trindade você vê que Ele não só nos criou, mas Ele nos sustenta. Ele nos mantém. Isso é importante, isso é valioso para nós. Nós devemos reconhecer isso, essa dependência que temos dEle. Que possamos compreender isso, galera. O segundo ponto que eu queria destacar com você, é que nós precisamos nos relacionar com Deus. Então, olhe comigo, acompanhe 2 versículos aí, vai estar na tela, você pode acompanhar. Colossenses 4:2 vai dizer o seguinte: dedique-se à oração, estejam alertas e sejam sempre agradecidos. Colossenses 4:2. 1 Tessalonicenses 5:17 vai dizer o seguinte: orem continuamente. Essas palavras de Paulo nos incentivam à oração. Se dediquem à oração e façam isso de forma contínua, sempre. Por que a oração é?
se não é um relacionamento com Deus. Se somos totalmente dependentes de Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele. É interessante porque Ele fala conosco através da sua palavra, e nós falamos, conversamos com Ele através da oração. Isso cria um relacionamento. E é interessante porque quando vemos as pessoas quando quebram relacionamentos, o que é a primeira coisa que elas fazem? Param de conversar uma com a outra. E quando paramos de orar, nós estamos quebrando o relacionamento com Deus. Nós deixamos de se relacionar com Deus. Ele não deixa de se relacionar conosco, através da sua palavra, através do seu Santo Espírito. Mas nós deixamos quando paramos de orar. Nós entendemos que somos dependentes. Nós entendemos que não precisamos de se relacionar com Deus. Olha como a oração é importante, galera. Porque além de reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus, reconhecemos que temos um relacionamento com Ele. E devemos nos relacionar com Ele. Olha que privilégio que temos de se relacionar com o próprio Deus. Nós podemos conversar com Deus. E nós devemos, o que Paulo nos incentiva aí, tenha um relacionamento com Deus sempre. Nós devemos ter esse relacionamento porque a oração nos permite isso. A qualquer momento, a qualquer instante, a qualquer circunstância. Deus nos capacita a isso. E nós somos chamados a ter uma vida de oração, galera. A dar o primeiro passo na oração. Como tem sido isso para nós? Será que estamos nos relacionando com Deus através da oração? Esse é um meio fantástico para nos relacionar com Deus, para falar com Deus. E quando não falamos, nós estamos quebrando o relacionamento com Deus. Estamos esquecendo de quem Deus é. Olha o tamanho da importância da oração, galera. Nós devemos entender e compreender a dimensão que é a oração. Nós devemos entender quão grande é o nosso Deus. E Ele nos permite conversar com Ele, se relacionar com Ele, através da oração. Através da oração. E Paulo nos chama a isso. Se dediquem, orem sempre, porque isso é um relacionamento com Deus. Esse é o chamado de Deus para nós, galera. Um terceiro ponto que eu queria destacar com você é que Jesus, Ele é o nosso grande exemplo de oração, da importância da oração. Quando olhamos para Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Ele nos mostrou a importância da oração. Então acompanhe comigo, 2 versículos aí importantes. O primeiro é Lucas 18:1. Olha o que Jesus vai dizer, ou o que a Bíblia vai dizer sobre o que Jesus fala sobre oração. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Jesus nos chama para orar sempre e nunca desanimar. Jesus fala, orem, não desperdice seu tempo, mas orem. Se dedique à oração, porque é isso que vai fortalecer vocês, olhando para os seus discípulos e olhando para nós. Nós devemos se dedicar à oração, porque Jesus está nos dizendo também. E é interessante porque Jesus, Ele pedia para as pessoas fazerem, Ele dava algumas afirmações, e quando a gente olha para Ele fazia essas afirmações. E esse é o caso da oração. Acompanhe comigo, Lucas 5,16. Olha o que vai dizer a Bíblia, Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Essa palavrinha mas quer dizer um sentido muito legal. Porque nos versículos anteriores vai mostrar que Jesus estava cheio de coisa para fazer. Veio muitas pessoas querendo aprender sobre a palavra de Deus, veio muitas pessoas querendo ser curadas. Mas o versículo vai deixar bem claro que ele deixava um tempo para oração. Jesus deixava um tempo exclusivo para oração. Olha que exemplo para nós. Por mais que ele estava cheio de coisas para fazer, ele entendia que ele dependia de Deus, que ele tinha que ter um relacionamento com Deus, sendo o próprio Deus na sua forma humana. Olha que exemplo para nós, galera. Isso deixa bem claro para nós que nada nos impede, nada pode nos impedir da oração. Jesus, ele abria mão das coisas daquele dia e falava, não, eu vou orar.
Se retirava e orava. E é muito interessante porque quando a gente olha para Jesus, no seu batismo, ele orou. Quando ele foi escolher os 12 discípulos, os 12 apóstolos, ele orou. No Getsêmani, no seu momento maior de angústia, ele estava orando. Ele orou. E antes da sua morte na cruz, o que ele fez? Ele orou. Tem vários outros momentos que mostram Jesus orando, mas eu quis destacar alguns momentos importantes que ele estava orando. Olha que exemplo para nós, galera. O próprio Deus nos dando um exemplo de como devemos se dedicar à oração. O quanto a oração é importante para nós. Será que temos compreendido tamanha bênção? Tamanha grandeza que é a oração? O quão fundamental ela é? Porque Jesus, na sua vida aqui, no seu ministério, ele se dedicou totalmente à oração. Ele entendeu que nada poderia atrapalhar, porque ele deveria ter um tempo de oração. Por mais que ele estava cheio de coisas para fazer. Nós temos muitas coisas para fazer, mas não podemos negligenciar a oração. Porque Jesus nos mostrou aqui quão importante é a oração. O quão importante é se dedicar a Deus. O quão importante se relacionar com Deus através da oração. Jesus é o nosso grande exemplo. Ele é o nosso Deus. E Ele nos mostra, através da sua vida, não só nos dizendo, mas Ele fazendo, quão importante é a oração. A pergunta que faço, será que estamos olhando para a vida de Jesus e olhando esse exemplo maravilhoso? Ou estamos olhando para a nossa vida e entendendo o que é melhor para nós? E esse melhor para nós não está a oração. Nós estamos cansados, nós estamos de saco cheio da pandemia, porque a gente não pode fazer muita coisa, mas é uma ótima oportunidade de você orar. É uma ótima oportunidade de você se dedicar. Nós devemos olhar para a vida dele. E às vezes a gente tem olhado para coisas que não fazem sentido, coisas que não nos levam a Deus. Estamos esquecendo do maior modelo que é Jesus. O próprio Deus nos mostrando o valor da oração. Nos mostrando quão é importante se relacionar com Deus, ser totalmente dependentes de Deus. Um quarto ponto, galera, que eu queria destacar com vocês é o privilégio e a bênção da oração. Eu queria destacar com vocês a bênção que é a oração, o privilégio que é a oração. Olha aqui Hebreus 10, 19 e 20 vai nos dizer: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do corpo. E aí, galera, a gente precisa entender o contexto aqui, porque o autor de Hebreus ele está dando um exemplo do Antigo Testamento. Ele está falando que o Antigo Testamento, como é que era o Antigo Testamento? Só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. E o Santo dos Santos é a presença de Deus, naquela época, no Antigo Testamento. E aí, ele poderia entrar, o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, para fazer sacrifício dos seus próprios pecados e dos pecados daquele povo, do povo de Israel ali. Então eles poderiam, o sumo sacerdote uma vez por ano, entrar na presença de Deus. Mas aí o autor de Hebreus fala que através de Jesus, galera, nós podemos entrar no Santo dos Santos a qualquer momento. Porque Jesus fez uma obra perfeita, através do plano de Deus. Ele morreu no nosso lugar, Ele se entregou, Ele ressuscitou. E agora nós temos livre acesso a Deus. Que privilégio que temos. Que tamanha bênção que temos. E o que eu penso, galera, é que muitas vezes a gente esquece que temos um livre acesso a Deus. Eu acho que muitas vezes a gente não para pensar que é o Deus, o Todo-Poderoso, que nós podemos conversar com Ele, ter livre acesso a Ele, sem restrições, pelo sangue de Jesus, pela obra na cruz de Cristo, pelos méritos de Cristo, nós podemos ter um livre acesso com Deus.
E aí, nós muitas vezes negligenciamos a oração, porque não compreendemos tamanho privilégio, tamanha bênção. Como temos reconhecido esse privilégio? Será que temos reconhecido? A oração, galera, é uma bênção. É uma bênção. Nós temos o privilégio de ter um acesso com Deus a qualquer momento, a qualquer instante. E a pergunta que eu faço, será que estamos aproveitando de tamanha bênção, de tamanho privilégio? O quão temos desfrutado dessa bênção? Esse é o chamado, é por isso que Paulo, é por isso que Jesus nos ensina tanto sobre oração. Se dediquem à oração, se esforcem. E nós não temos desculpa para não orar, porque o livre acesso está aberto através de Cristo. Nós temos um livre acesso a Deus, através do sangue de Jesus, através dos méritos de Jesus. Como temos visto isso? Dê o primeiro passo à oração. Você que está orando, continue firme, mas dá para melhorar. Você que não tem tido uma vida de oração, reconheça que você é dependente de Deus. Reconheça que você precisa se relacionar com Deus. Olhe o modelo Jesus. E olhe o privilégio que é a oração. Dê o primeiro passo à oração. Nós precisamos, galera, reconhecer tamanha bênção. Nós precisamos reconhecer tamanho privilégio. Porque através dos méritos de Cristo, nós podemos orar a qualquer momento, a qualquer instante, em qualquer circunstância. Esse é o chamado para nós. Esse é um desafio para nós. Galera, agora eu queria dar dicas práticas para vocês de oração. Mostrar quão é importante a gente se dedicar e mostrar de maneira prática quão é importante a oração e a gente colocar no nosso dia a dia a oração. A primeira dica é que nós precisamos ter um tempo de oração. Nós não podemos abrir mão desse tempo. Como Jesus nos mostrou, nós não devemos abrir mão de ter um tempo com Deus. Então, reserve um tempo do seu dia para ter esse tempo formal com Deus. Você ora com Deus, você e Deus. Você reconhece a soberania de Deus, você reconhece a dependência de Deus, você reconhece o tamanho privilégio que é. Então, dedique-se um tempo do seu dia para Deus. Você tem tempo para tantas coisas e não tem tido tempo para Deus. Isso, não temos desculpa para não ter tempo para Deus. Eu costumo, galera, quando caminho, vou caminhar, vou correr, eu começo a conversar com Deus. Eu gosto muito. Você tem outras coisas que você pode estar fazendo e orando. Nós podemos orar a qualquer momento. Então se dedique, deixe um tempo para você orar. Isso é importante, não abra mão disso. Porque Paulo nos ensinou, Jesus nos ensinou, e nós temos um livre acesso que é um privilégio magnífico de Deus. Então, tenha um tempo de oração. Não abra mão disso. Não abra mão. O segundo ponto que eu queria destacar com vocês, que a primeira atitude nossa deve ser a oração. O que eu fico percebendo muitas vezes é que nós temos muitas dificuldades durante o nosso dia, durante a nossa vida. E a última coisa que a gente faz é orar. A gente tem muitos afazeres e muitas dificuldades. Aí a pessoa vem com um problema para você, de dizer. Aí você pergunta, e aí, você orou? Não, não orei. A primeira pessoa que deve saber e você comunicar é Deus. Lógico que a gente tem que pedir ajuda para pessoas maduras na fé, que nos ajudam ao problema que a gente tiver, às circunstâncias que estamos passando. Mas isso nos exercita a mostrar que nós precisamos da oração. Ter esse relacionamento com Deus. Então, a primeira atitude nossa deve ser a oração. A pergunta que eu faço, será que a nossa primeira atitude está sendo a oração na hora que estamos em dificuldade? E você pode orar naquele momento. Senhor, me ajude nesse momento. Senhor, me ajude a lidar com essa dificuldade que eu estou agora. Senhor, não me deixe irar agora. Senhor, proteja meu coração. Está vendo como a gente pode se comunicar com Deus a qualquer momento? E nós devemos colocar isso primeiro para Deus. Porque Ele
é o Criador de tudo e de todos, nós dependemos totalmente dele, a obra é dele, a nossa vida é dele. Nós devemos conversar com ele primeiro, mostrar que dependemos dele. Uma terceira meio para que a gente possa ter uma vida legal de oração é associe a sua oração com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus e ore sobre aquilo. Aproveite seu devocional, como o Cássio bem nos disse na semana passada, e ore através da palavra ali. Ore aquilo que você leu. Tem um livro de Salmos que é orações, faça aquela oração a sua. Lê um Salmos e faça aquela sua oração. Porque nos ensina ali como é importante exaltar a Deus, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer como nos dependemos totalmente de Deus. Então, associe a sua oração à palavra de Deus. Isso é importante. Um último ponto que eu queria destacar aqui, de dicas, tenha um parceiro de oração. Isso é uma bênção, galera. Tenha um parceiro de oração. Isso é importantíssimo. Uma pessoa que ora por você, você ora por ela. Outra dica, você que namora, você que é noivo, você que é casado, ore com seu parceiro. Isso é importante para ajudar no seu relacionamento, principalmente com Deus, porque Deus vai ser ali o sustento do seu relacionamento. O que eu percebo é que muitos casais não estão orando. Então, tenha parceiros de oração, mas também no seu relacionamento tenha oração. Entenda o poder da oração, como Deus deve estar no centro aí do seu relacionamento. Você que tem uma família aí, que tem pessoas, tem irmãos que é crente, por que você não ora com ele? Você tem que orar com o seu irmão, da mesma família. Não estou dizendo irmãos em Cristo, irmãos da mesma família. E parece que os irmãos não oram. É um privilégio ter pessoas da mesma família que são cristãos. E por que vocês não aproveitam a bênção da oração? Orando. E você que tem uma família aí que é cristã e não tem esse momento de oração, chame sua família para orar. Você jovem, você adolescente, chame para a oração. Entenda o tamanho da bênção que é a oração. Esse é o chamado para nós, galera. Uma vida de oração, dependência de Deus. Eu queria deixar uma frase para você poder compreender tudo isso, para que possamos compreender o tamanho da importância da oração. Acompanhe comigo, vai estar aí no telão. Compreenda a sua total dependência de Deus, a necessidade de se relacionar com Ele e o sacrifício de Jesus na cruz. Só assim a oração vai fazer sentido na sua vida. Galera, compreenda que você é totalmente de Deus, totalmente dependente de Deus. Compreenda que é um relacionamento com Deus, que você precisa se relacionar com Ele. Compreenda o que Jesus fez na cruz. Ele abriu um livre acesso com Ele. E só assim nós compreenderemos o tamanho e o valor da oração. E para a gente terminar, eu queria orar com você. Depois teremos um louvor, depois o Cássio vai encerrar. Mas nada melhor do que terminarmos essa palavra aqui com uma oração, como foi o tema hoje. Então abaixe sua cabeça, que eu quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado porque entendemos como é importante a oração. Nos ajude, Deus, a lembrar quão somos dependentes do Senhor. O quão precisamos nos relacionar com o Senhor. O quão Jesus é um modelo para nós. O que Jesus fez para nós, Senhor, Ele deu um livre acesso com o Senhor. Isso nos mostra o tamanho da bênção que é a oração, Deus. Ajude a mim, Senhor, ajude a cada um, cada jovem, a cada adolescente, a cada um que está vendo, Deus. Que possamos, Deus, entender o valor da oração, o tamanho da oração, Deus. Nos ajude, Senhor, a ter uma vida de oração. Nos capacite, Deus. Por favor, Deus, nós te imploramos, te pedimos, Deus, pois dependemos totalmente do Senhor. Essa oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor a se comparar
tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, amém, amém. Galera, estamos chegando a mais um final da nossa programação aqui e espero que Deus tenha falado com você. E o nosso desejo do Inova Geração é que essa semana você dê o seu primeiro passo na vida de oração. Até semana que vem. Valeu!